E aí, pessoal do Trincheiras, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, considerando que o formato perguntas e respostas aqui teve uma aceitação muito legal, eu recebi bastante mensagem pedindo para dar continuidade. Então, hoje vamos para mais uma edição do Zupo Responde, ou seja, onde eu vou responder algumas perguntas que o pessoal me mandou sobre heavy metal, cenário heavy metal, produção, assuntos aí legais e de planejamento, gestão para as bandas, ok? Então vamos lá, vamos para as perguntas! Vamos lá. Você concorda que faltam pessoas com seriedade musical e artística no Brasil? Vejo muito boas bandas por aí, porém vejo muitas bandas também nas quais não há uma preocupação com composição, visual dos integrantes, arte de capa e principalmente na hora de fazer a escolha certa para gravar. Bom, concordo com isso daí. Na verdade, o maior problema do nosso cenário, do cenário aqui do metal e do rock and roll em geral aqui no Brasil, é aquela coisa de entender que underground tem que ser algo tosco, algo mal feito, algo feito nas coxas, né? E não tem isso, tá, gente? Underground só significa que não é famoso ainda. E esperamos que isso mude, tá? Ou seja, underground é traduzido do inglês, né, sob o solo, né, sob a terra, ou seja, aquele que está desconhecido, que está debaixo da terra. Mas é só isso. Não quer dizer que tem que ser ruim, né? E uma banda que quer se profissionalizar, ela tem que pensar de forma profissional, ela tem que tornar seu produto atrativo. Então, sim, você tem que encarar isso com o máximo de profissionalismo. E encarar com o máximo de profissionalismo quer dizer o quê? Com o máximo de seriedade, né? E com o máximo de bom senso também. Então, poxa, não faz qualquer capa, faz uma capa bonita, uma capa que venda, não grava de qualquer jeito, não faz uma gravação porca, faz uma boa gravação. Pô, cara, se você economiza uma cerveja por semana, você paga a gravação de uma música num estúdio com qualidade, com mixagem, com masterização. Então, poxa, cara, não vale a pena pro seu sonho? Não vale a pena pro seu sonho? Os caras falam aí, tô sem dinheiro, mas pô, cara, você não tem dinheiro, mas você tá colando no rolê, você tá pegando um dia lá pra... Meu, é o seguinte, você quis ter banda, cara. Então ter banda envolve sacrifício, sim. Economiza. Cara, faz camiseta, faz patch, sai pra vender patch, faz rifa, dane-se, mas arruma dinheiro e faz algo de boa qualidade. Algo que não tem boa qualidade não vai sair do lugar. A gente tá nos anos 2020, tá? Então a internet, ela tornou muita coisa acessível. Se você não tiver qualidade, você tá condenado ao anonimato, você tá condenado à indiferença. Então, se uma banda quer ser respeitada, quer conseguir as oportunidades, ela tem que fazer o trabalho com a melhor qualidade possível e encarar isso com seriedade. Parar de deixar as coisas acontecer, de empurrar com a barriga. Não vai dar certo empurrar com a barriga. Minha pergunta preferida. O que acha dessa nova onda de bandas que investem mais em TikTok do que no visual, infraestrutura e música em si? Cara, um grande erro. Existem dezenas de bandas aí que estão focando no TikTok, fazendo o quê? Videozinho engraçado, ou vídeos de coach, né? Motivacionais, ou falando sobre a cena. Cara, entenda, a pessoa que consome TikTok, ela consome vídeos de 30 segundos a 1 minuto e só. A pessoa não entra no TikTok para consumir música. Você fazer sucesso no TikTok não significa que a pessoa vai ouvir sua música. Então você tem aí TikTokers aí com uma baita exposição e as pessoas não ouvem as músicas dessas pessoas, né? Heavy metal não dá para fazer dancinha. Então a única coisa que faz uma pessoa ouvir uma música é ela gostar de uma dancinha no TikTok, tá, gente? Então rock and roll, heavy metal não tem dancinha para pessoa ouvir. Então, a menos que você foque na sua música, você está simplesmente criando público, você está com certeza crescendo no TikTok, fazendo ali vídeo humorístico, ou vídeo motivacional, ou vídeos de dicas ensinando alguma coisa e tal, você está com certeza ganhando público, mas não para sua banda. Porque esse público ele está lá para consumir humor, ele está lá para consumir
conteúdo de autoestima, motivacional, né? De autoajuda, ou ele tá lá para consumir as dicas que você dá, mas ele não tá lá para consumir sua música. Então aprenda, se você quer divulgar sua música, divulgue a sua música, não outra coisa. Você fica lá trabalhando no TikTok, desculpa, o resultado, para não dizer que não tem, ele é muito pequeno pro tamanho do esforço que você vai ter. Vale muito mais a pena você focar em divulgar sua música para quem vai ouvi-la. Sobre a organização dos eventos. Veja se vale a pena abordar os horários das bandas em festivais underground. No Metal Helix assisti Living Metal por volta das 11 horas, porém o Aquário é só depois das 2 da manhã. Para quem é casado ou tem filhos, fica complicado. Bom, pessoal, aí tem algumas questões. Primeiro, a disponibilidade das casas de show. Né? A disponibilidade delas, geralmente as casas de show dão uma disponibilidade muito ruim. Né? Então, você tem que começar o evento, por exemplo, a partir das 6 horas. Se você coloca 4 bandas a 1 hora cada uma, começando às 7 horas, a última já está lá para meia-noite. E outra, uma coisa que muita gente ignora. Diferentes bandas são diferentes esquemas de som. A troca de palco, ela é demorada. Muitas vezes as pessoas ignoram isso. Ah, dá pra trocar palco em 5 minutos. Cara, não é só desmontar ali uma bateria e montar outra. Não é só trocar um amplificador, trocar a guitarra e... Ah, deixou o mesmo amplificador, troca aqui a guitarra, pronto, ó. Despluga uma, pluga a outra. Ah, deixa aí a mesma bateria, troca os pratos e pronto. Não é isso. Guitarras diferentes, tem sons diferentes, vozes diferentes, tem ajustes diferentes. Né, baterias diferentes, bateristas diferentes, têm diferentes pressões, né, sobre os instrumentos. Então, assim, isso sem contar que tem guitarrista, por exemplo, que toca em linha direta, liga no PA, tem guitarrista que já usa o amplificador com a distorção do próprio amplificador, tem guitarrista que usa pedal, outro usa pedaleira, tudo isso influencia no ajuste do som. Então, essa troca de palco, muitas vezes, ela demora, e ela tem que ser prevista. O pessoal acha que demora muito, né? Mas na verdade, assim, 20 minutos é uma troca de palco extremamente rápida e correndo muito risco de ter problemas no som. Para você ter um som de qualidade, muitas vezes a troca de palco ela tem que ser devagar, porque tem muitos detalhes. A melhor forma de você ter um evento que não atrasa ou que não fica com horários muito tarde, é você ter um evento com poucas bandas. Só que eventos com poucas bandas, considerando o preço do aluguel de um backline e considerando o preço do aluguel de uma casa, tem um risco muito maior de prejuízo, porque 4 bandas com certeza levam mais público do que 2, né? E 2 bandas usam exatamente a mesma quantidade de amplificadores e de equipamento do que 4. O aluguel da casa não muda se você tem uma banda ou se você tem 10. Então, muitas vezes, isso daí é para quê? Para conseguir ter algum lucro, porque muito produtor leva aí o prejuízo. E a troca de palco, repito, para se você ter um evento com seriedade e com qualidade, a troca de palco ela é demorada. Aqui eu cito um ótimo exemplo que é um dos festivais mais bem organizados do Brasil, que é o Setembro Negro, que ele tem 20 minutos de troca de palco, com uma equipe excelente, né? E essa equipe, ela é o quê? Ela não deixa atrasar nada. Isso inclui o quê? Não ter tolerância. Então, por exemplo, essa banda aqui ela tem que acabar às 11 horas e 5 minutos. Às 11 horas e 5 minutos você tem que desligar o som. Ela pode estar no final da última música. Não pode ter tolerância. Porque se isso atrasa 2 minutos, 2 minutos em 10 bandas vira 20 minutos de atraso. Entendeu o que eu quero dizer, gente? Então, é muito complexo. Então, assim, infelizmente, a forma de não ter atrasos e de ter horários melhores é eventos com menos bandas. Só que aí o povo tem que também comparecer em eventos que tem menos bandas, porque se eles não fizerem isso, vai começar a dar cada vez mais prejuízo, e a única forma de continuar tendo eventos é eventos com várias bandas, e esses atrasos são inevitáveis. Muita banda é muito mais problema, é muito mais troca de palco, muito mais troca de equipamento, muito mais cabo entrando, cabo saindo, cabo quebrando, tomada estourando, equipamento queimando, corda estourando. Entendeu, gente?
parafuso soltando. Então, assim, quanto mais banda, mais problema vai ter e mais vai atrasar. Então, assim, minha sugestão é, quer eventos com mais pontuais, vai ter que ir em eventos com menos bandas, né? E claro, gente, a gente também precisa entender também a realidade dos equipamentos, as limitações, né, dos produtores também. Porque muitas vezes o que ajuda isso? Quais são as duas dicas que eu dou para um produtor que quer ter um evento muito pontual e muito bem organizado? Primeiro, ter um stage manager, ou seja, que é um gestor de palco, que ele cuida justamente disso, da entrada e saída das bandas do palco e da organização da montagem de equipamento no palco. Ajuda muito, ajuda muito. E a outra coisa é o produtor sempre divulgar os horários das bandas. Por exemplo, o evento abre às 5 horas, a primeira banda é tal e vai tocar às 6. A segunda banda é tal e vai tocar às 7. Né? Porque aí o pessoal vai e assiste só a banda que quer. Né? Não é o ideal seria se todo mundo fosse sempre e visse todas as bandas, mas pelo menos isso vai ter um reflexo na pontualidade. O pessoal vai ficar menos frustrado de ir num evento e ficar esperando muito tempo para ver a banda que quer realmente assistir, né? Mas aqui fica um apelo pessoal meu, se você vai em algum evento, assista todas as bandas, vale a pena. E se tiver um evento com menos bandas, mais ainda, compareça e vá nesse evento, porque você ajuda a mostrar para os produtores que eventos com menos bandas podem dar certo, podem dar lucro, e vai aumentar o número de eventos, né? E você vai ter mais espaço para mais bandas, beleza? Seguindo aqui, ó, provavelmente a mesma pessoa ainda colocou aqui, ó, ainda sobre a questão pontualidade e organização, os festivais que o Mariotti organiza são bem rigorosos com horário, fica fácil se programar. Cara, não é só ser rigoroso, não. As bandas que o Mariotti faz, geralmente elas têm a mesma configuração de som. Todos ali usam VS, que é um sistema de retorno in-ear, ou seja, não tem ninguém lá tocando com retorno, então você não precisa ficar trocando o sistema de retorno. Todos ali usam a mesma configuração de amplificador. As configurações de equipamento são sempre as mesmas. A equipe é muito grande, porque os eventos do Mariotti são geralmente de bandas que têm um grande engajamento de público, então são eventos que sempre tem bastante público, então como ele vai ter mais público, ele pode se dar o luxo de investir mais em equipe para agilizar a troca de palco. Então não é só que ele é rigoroso nos horários, não. É porque ele é rigoroso em muita outra coisa. Em muita outra coisa. Principalmente em quais bandas estão tocando e em como ele vai investir na qualidade desse evento. Poderia falar sobre a incoerência sobre cobrança de fãs de ter artistas de metal e rock em festivais como Rock in Rio, porém nos dias que tem bandas são os dias que menos vendem ingresso? Bom, primeiro que isso é um pouco relativo, porque as próprias organizações desses eventos, eles disponibilizam menos ingressos para esses dias, porque eles têm ainda um preconceito de que metaleiro vai chegar lá e quebrar tudo, tá, gente? A gente ainda tem essa fama entre o pessoal que é leigo, e é por isso que eles disponibilizam menos ingressos também, tá? Mas a questão é simples, né? A gente precisa se desligar um pouco de paradigmas, tá, pessoal? Na internet sempre vai ter gente reclamando. Mas quantas vezes eu vi pessoas reclamando de uma banda na internet e é pessoa que não vai em show nenhum? A pessoa, não, o disco novo do Iron Maiden tá um lixo. Tá, e você ouve os discos antigos, entende? Você vai num show do Iron Maiden? É claro que eu dei um exemplo com Iron Maiden porque é mais fácil citar uma banda grande, mas entende? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com quem reclama, porque geralmente quem reclama é quem já não frequenta, né? E quem frequenta vai frequentar reclamando ou não, tá? E é claro, considerando essa questão aí que muitos festivais diminuem a oferta de ingressos para determinados públicos por uma questão logística mesmo, por um receio da organização, mas tem sempre essa questão também. Pessoalmente, gente, a internet, você vai ver muita coisa na internet sendo dita, pouca coisa sendo colocada em prática. O meu conselho, sinceramente, é ignore essas reclamações, porque esse pessoal, quem muito reclama, geralmente não faz, né? Então,
Poucas pessoas que eu vi reclamarem realmente vão em shows. Então, é simples. Quer que tenha mais shows, quer que tenha mais espaço, vai em eventos. Enquanto isso, não vai mudar. E banda, aqui vai meu puxão de orelha. Banda não reclama de não ter público. Você, como fã, você pode reclamar de não ter público. Ah, aquela banda merecia muito mais público. Beleza, você é fã. Banda não reclama. Banda não reclama. Repito, banda não reclama. Banda cria o público. Ah, meus shows são sempre vazios. Lembre-se, o produto é seu, você é o vendedor. Então você que não está chegando nas pessoas, em vez de reclamar, foca a sua energia em chegar em mais gente. Ninguém gosta de chorão, ninguém gosta de reclamação. Se você tá com show vazio, se não tá tendo apoio, vá atrás, muda a estratégia. Procura uma nova estratégia. Vá dar um jeito que funcione, mas não perca tempo reclamando. O heavy metal e o rock and roll não vivem de pessoas reclamando, ele vive de pessoas de atitude, pessoas que vão atrás. Então, se o seu show tá vazio, passou da hora de você correr atrás de ter mais gente no seu show. É você que tem que conquistar o público. O público não tem dever nenhum. O público não tem dever nenhum. Vou repetir, o público não tem dever nenhum. O dever de conquistar o público é da banda. A banda que tem que ser atrativa para o público. Se não tá vindo ninguém é porque você não é atrativo. Ah, minha música é ótima. Beleza, sua música pode ser ótima, mas você não tá fazendo ela chegar nas pessoas do jeito certo. Ok? Então, o dever de ir no show é do público, desde que eu esteja falando como fã. Se eu estiver falando como membro de banda, ou como gestor, ou empresário, ou advogado nessa área, o dever é da banda. Nunca faltou público num show do Iron Maiden. Falta de uma banda aqui no Rock Bar, entende? Então, o problema é como você está vendendo. Beleza? Falar sobre essa nova fase do metal, onde artistas estão tirando o estigma de preconceito contra mulheres, homossexuais, e ser meio impregnado de idealistas de ultradireita, inclusive como das que se auto-intitulam nazistas. Gente, isso aqui é um tema complexo, isso vai dar um vídeo inteiro só para isso. Eu vou abordar muito superficialmente aqui nessa resposta para dizer que a cultura ela é sempre um retrato da época que ela é emitida, ou seja, o heavy metal é cultura, e o heavy metal de hoje em dia ele é um retrato dos dias de hoje. Ou seja, o que você está vendo no heavy metal nada mais é do que um retrato da sociedade. Um mini retrato de uma porção, mas ainda assim um retrato da sociedade. Então, o fato de ser hoje em dia assim é por conta disso, tá? Mas isso, vou fazer um vídeo mais longo sobre isso, vou até convidar alguém para fazer um debate comigo sobre isso, porque a gente vai ter uma longa discussão sobre isso, porque nem sempre alguns valores foram atrelados ao heavy metal e outros valores sempre foram atrelados ao heavy metal e ao rock and roll. E a gente vai conversar sobre isso provavelmente no próximo programa. Que, aliás, chegamos ao fim. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Tem mais perguntas excelentes que eu vou deixar para a semana que vem, viu, gente? Vocês estão mandando perguntas muito boas, eu gostei pra caramba. E eu vou dar continuidade nesse quadro aqui por um tempo, porque ele tá sendo muito construtivo. Então, semana que vem eu continuo com esse quadro, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo Nas Trincheiras do Rock. Nas Trincheiras do Rock.